Esse é o podcast Pesca Consciência, um podcast sobre ciência e consciência, feito por estudantes de engenharia de pesca. Saudações, presentes ouvintes. Os recebo calorosamente para mais um passeio auditivo pela intrigante universo das energias limpas. Me chamo Davi Nascimento, seu líder nessa jornada sobre a potência solar, a força dos ventos e a relevância das hidrelétricas. Neste dia, adentraremos em um vasto mar de sabedoria, explorando como tais formas de energia estão influenciando nosso porvir de maneira sustentável e estimulante. Iniciaremos nossa jornada contemplando o imenso astro que ilumina nossos dias, o Sol. A energia proveniente do Sol, com sua capacidade infinita, representa uma luz radiante no horizonte de nossa busca por fontes de energias mais sustentáveis. Vamos analisar as diversas oportunidades que a energia solar proporciona, desde suas vantagens ambientais até as tecnológicas, que viabilizam sua captura e aproveitamento. Estejam preparados para se encantarem com a influência benéfica que a energia solar vem exercendo em nosso mundo. Davi, o que seria o painel solar? Você pode me explicar? O equipamento essencial para gerar energia fotovoltaica, o qual é composto por células fotovoltaicas fabricadas a partir de materiais semicondutores, como o silício, que absorvem a luz do Sol e geram energia elétrica pelo efeito fotovoltaico. Ele capta energia solar e converte a luz do Sol em energia elétrica. Além disso, ele é responsável por absorver energia solar e pode gerar eletricidade em duas camadas opostas. Ele funciona quando os fótons atingem as células fotovoltaicas, fazendo com que algum dos elétrons que circundam os átomos se desprendem e migrem para a parte da célula de silício, que está com ausência de elétrons, criando uma corrente elétrica chamada energia solar fotovoltaica. É válido destacar que as placas solares possuem mínima manutenção, o que contribui para a sua lista de benéficos no momento de escolher no seu projeto. Portanto, elas podem durar anos e não prejudicam no meio ambiente, servindo também como uma solução para aquecimento de água. E quanto seria o preço de um painel solar? Você sabe me dizer? O preço de um painel solar varia de 500 a R$1.000, dependendo da tecnologia e potência do equipamento. O preço de um painel de energia solar varia de acordo com a cotação do dólar, material de fabricação e sua eficiência. Nas últimas décadas, o custo desse equipamento tem passado por uma queda vertiginosa, graças à evolução tecnológica e ganho de escala de produção. Em 1975, uma placa solar custava $115 por watt, e na média global. Em 2023, o valor chegou a 12 cents por watts, uma redução percentual de mais de 99%. Essa trajetória se acentuou a partir do início da década de 2010, quando a China começou a expandir a capacidade de fabricação de módulos fotovoltaicos. Atualmente, o país asiático concentra mais de 80% de toda a cadeia produtiva do setor. Aumentos pontuais no preço global de países solares podem ocorrer. Entre 2020 e 2022, por exemplo, uma escassez na oferta de silício policristalino, principal matéria-prima dos módulos fotovoltaicos, combinado com o aumento da demanda global por energia solar, trouxe pressão ao mercado. A situação foi agravada por problemas no frete marítimo internacional decorrentes da falta de contêineres e dos impactos da pandemia do Covid-19. Porém, esse tipo de cenário não altera a tendência de longo prazo de queda no preço. A demanda é cada vez maior por energia solar, sustentada pela busca por redução de custos de energia e metas de descarbonização do sistema elétrico, impulsiona a expansão da capacidade produtiva, que leva a uma oferta cada vez maior de equipamentos. Além disso, o avanço tecnológico torna os painéis solares cada vez mais eficientes e potentes, diminuindo o valor de investimentos necessário em um sistema de geração fotovoltaico. Além do painel fotovoltaico, outros equipamentos contêm o kit fotovoltaico. Todos eles são necessários para gerar energia elétrica
para poder ser utilizado pelo consumidor. Quanto dura um painel solar? A garantia padrão de eficiência de um painel solar é de 25 anos, funcionando com 80% de seu desempenho original. Esses equipamentos vão perdendo desempenho ao longo dos anos, em razão da exposição ao sol. Porém, mesmo após esse período, os painéis seguem funcionando por muitos anos, ainda que com uma eficiência reduzida. Existem registros de placas solares que estão em operação desde os anos 80, contando com 50% a capacidade de produção da energia solar original. Quanto um painel solar gera de energia? O cálculo de quanto quilowatts uma placa solar produz pode ser feita por meio do volume de consumo mensal, kWh, dividido pelo número de horas utilizadas, que geralmente contam como 6 ou 8 horas diárias, 7 dias na semana, 4 semanas ao mês. Aspectos como área de instalações e incidência solar, por conta de fatores climáticos na região, também afetam a eficiência das placas solares. Portanto, o resultado varia de acordo com a inclinação, tamanho dos painéis solares e dimensionamento. Uma placa solar fotovoltaica de 510 watts produz aproximadamente 56 kWh, enquanto painéis solares de 550 watts geram em torno de 61 kWh. Em placas de 545 watts geram cerca de 60 kWh. Já painéis solares de 585 watts produzem em média 64 kWh. E por aí vai. Tem algum jeito de armazenar essa energia? É possível armazenar energia solar fotovoltaica da mesma maneira que a energia elétrica proveniente de outras fontes, por meio de bateria. A bateria para energia solar é um equipamento que integra o sistema solar fotovoltaico, sendo responsável pelo armazenamento da energia solar produzida, a qual será destinada aos momentos em que não há geração, ou seja, durante a noite, ou há pouca geração, como em dias nublados. No sistema fotovoltaico, conectados à rede elétrica, chamados on-grid, em casos de queda de rede, a energia também pode ser fornecida. Isso porque o inversor solar, equipamento capaz de tornar a energia gerada pelos painéis fotovoltaicos própria para consumo, é desligado quando ocorrem quedas ou grandes variações de tensão. Nesses casos de queda elétrica, a bateria solar também irá agir, armazenando a energia solar produzida ao longo do dia. Tais sistemas fotovoltaicos on-grid, que possuem baterias de armazenamento, são chamados de sistemas híbridos. Após absorverem a luz do sol, é hora de sentir a brisa do vento acariciar nossas mentes inquisitivas. A energia eólica, impulsionada pelas forças dos ventos, emerge uma alternativa poderosa e limpa para a nossa crescente demanda por energia. Vamos desvendar os mistérios por trás dos aerogeradores, como eles funcionam e como estão se espalhando pelo mundo, transformando paisagens e alimentando comunidades inteiras com energia renovável. O que seria a energia eólica? Energia eólica é uma das fontes renováveis de energia, limpas e sustentáveis. Ela é energia cinética derivada da força dos ventos, que podem ser utilizada para várias finalidades, incluindo a produção de eletricidade a partir de aerogeradores. Os ventos são responsáveis por movimentar as hélices das turbinas eólicas e gerar a força mecânica, que depois será convertida em energia elétrica por meio de um gerador de energia. Dessa forma, a quantidade de energia gerada irá depender da intensidade e constância dos ventos, do tamanho da turbina eólica e da área coberta pela rotação de suas hélices, também chamadas de pás. Os ventos são produzidos quando as massas de ar perto do solo ou em regiões ensolaradas se aquecem e, devido à diferença na temperatura e pressão atmosférica, trocam de lugar com as massas de ar frio próximas, causando o deslocamento do ar. Portanto, podemos afirmar que a energia eólica é originada a partir da energia solar, pois é o calor do Sol que aquece a massa de ar e desencadeia a geração dos ventos.
energia eólica teria algum impacto ambiental? As turbinas eólicas têm um impacto relativamente baixo no meio ambiente, em comparação com algumas outras formas de geração de energia. No entanto, é importante considerar cuidadosamente o local de instalação para minimizar impactos em aves, morcegos e ecossistemas locais. As turbinas eólicas podem gerar alguns outros tipos de impacto, como a poluição ambiental e a poluição sonora. Como que surgiu a energia eólica? O surgimento da energia eólica para a geração de eletricidade ocorreu em 1887, na cidade de Glasgow, Escócia, onde o professor James, da antiga Universidade de Anderson, criou o primeiro moinho eólico capaz de gerar energia elétrica. O catavento tinha apenas 10 metros de altura e possuía eixo vertical, sendo utilizado por James para carregar os acumuladores que abasteciam a sua casa de campo. Em 1888, na cidade de Cleveland, Ohio, o engenheiro americano Charles F. Bruce construiu um moinho maior e capaz de gerar mais energia que o de James, fato que leva algumas fontes a darem-lhe o crédito, erroneamente, pelo descobrimento da tecnologia. A partir de então, cientistas e pesquisadores de vários países desenvolveram suas próprias pesquisas, o que ajudou a evoluir a tecnologia eólica ao longo dos anos, mas sem que ela conseguisse despontar uma alternativa aos combustíveis fósseis. Foi somente a partir dos anos 1970, com a crise do petróleo do Oriente Médio, que a energia eólica realmente começou a tomar forma. Em 1975, a NASA e o governo norte-americano começaram a desenvolver as primeiras turbinas eólicas de uso comercial, que inspiraram boa parte da tecnologia utilizada até hoje. No Brasil, a primeira torre de energia eólica foi instalada em 1992, na ilha de Fernando de Noronha. Quanta energia ela gera? Sabe me dizer? Quanto maior for a altura da torre e tamanho do gerador eólico, maior energia será capaz de gerar. Atualmente, a maior turbina eólica em operação do mundo, a Haliade-X, possui capacidade de produção de 14 megawatts e pode gerar até 74 gigawatts-hora de energia por ano, enquanto o maior aerogerador operado em terra tem potência de 4,8 megawatts. No Brasil, o maior parque ecológico da atualidade é a Lagoa dos Ventos, da empresa Enel, com 230 turbinas, totalizando 716 megawatts de potência, capaz de gerar 3,3 terawatts-hora de energia por ano. Como que a energia eólica chegou no Brasil? O Brasil apresenta um enorme potencial eólico, estimado em aproximadamente 500 gigawatts, mas que começou a ser explorado há pouco tempo. Os primeiros esforços do governo nesse sentido surgiu somente em 2001, quando foi lançado o Programa Emergencial de Energia Eólica, a Proeólica, devido à crise energética da época. Em 2002, foi a vez do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, a Proinfra, que reforçou os interesses nessas fontes de energia limpa. Mas foi somente em 2009, com o primeiro leilão de energia exclusiva para a fonte eólica, que a tecnologia dos aerogeradores começou a ganhar impulso no Brasil. Hoje, quase toda a produção de energia eólica no Brasil vem dos grandes parques, usinas de energia eólica, instaladas na região nordeste do país. Segundo os dados do Boletim Anual de Energia Eólica, da ABE Eólica, o Brasil produz 78 terawatts de eletricidade a partir de grandes aerogeradores. Em 2022, dos quais 90% foram geradas somente pelos parques de energia eólica no Nordeste. O volume total de energia eólica no ano representou apenas 13,52% de toda a produção centralizada injetada no sistema internacional. Sim. Em agosto de 2023, o Brasil atingiu 27 gigawatts de capacidade instalada em energia eólica, com 940 parques eólicos instalados e mais de 10.300 aerogeradores em operação. Hoje, o país é o sétimo do mundo com
com maior capacidade acumulada de energia eólica, segundo o ranking mundial do Global Wind Energy Council, a GWEC. Além dos parques de geração centralizada, essa energia também é utilizada no Brasil em projetos de geração distribuída, porém em um número muito pequeno. O motivo é a pouca disponibilidade de ventos em algumas regiões do país, o que torna a utilização de torres eólicas pouco avantajada para os consumidores. Segundo os dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, menos de 1% das instalações de geração distribuídas são de micros e mini geradores de energia elétrica, com a maioria das instaladas na região Nordeste. Entre os projetos instalados, a energia eólica residencial é a mais utilizada, seguidas pelas instalações comerciais, rurais e industriais. Em oposto à energia eólica, os sistemas de energia solar dominam o segmento de geração centralizada, com mais de 99% dos projetos instalados. Agora, mergulhando nas profundezas das águas que alimentam as fábricas e geram eletricidade, exploraremos a importância das hidrelétricas em nossa jornada rumo à sustentabilidade. Discutiremos os impactos ambientais, benéficos socioeconômicos e inovações que impulsionaram esta importante área de matriz energia renovável. O que é a usina hidrelétrica? A energia hidrelétrica é uma fonte de energia renovável que utiliza o fluxo natural da água em movimento para gerar eletricidade. Esse processo acontece nas instalações de usinas hidrelétricas, que possuem capacidade de captar e transformar essa força em energia. Como ela funciona? A energia hidrelétrica funciona por meio das transformações de energia cinética em eletricidade. As barragens contêm grandes quantidades de água proveniente dos rios. O fluxo da água é liberado de acordo com a necessidade de produção de energia. Ao passar pelos tubos das barragens, a força da água que cai com a ajuda da gravidade movimenta as turbinas. Essas turbinas estão acopladas em geradores responsáveis pela geração de energia elétrica. As usinas estão conectadas ao Sistema Interligado Nacional, o SIN, e a energia gerada pode ser imediatamente transmitida para os centros urbanos. As hidrelétricas, assim como qualquer outra tecnologia, apresentam uma dissipação energética no processo de geração. Essas perdas estão ligadas, por exemplo, aos processos hidráulicos e mecânicos dos equipamentos, ao barulho da água na queda, energia sonora, e ao impacto com as paredes da tubulação, energia térmica, sem contar com o nível de água disponível no reservatório. Uma usina hidrelétrica possui eficiência de cerca de 65,2%, o que faz a tecnologia uma das mais eficazes para a produção de energia em larga escala. Quais seriam suas vantagens e desvantagens? A geração hidrelétrica apresenta vantagens significativas, sendo uma fonte de energia renovável e limpa. A produção de eletricidade por meio de hidrelétricas contribui para baixas emissões de gases de efeito estufa e oferece estabilidade no fornecimento de energia, com uma capacidade de ajustar a produção conforme a demanda. Além disso, esses projetos podem fornecer armazenamento de água para diversos fins e possuem uma vida útil longa. No entanto, as desvantagens incluem impactos ambientais consideráveis, como a alteração de ecossistema aquático, o deslocamento de comunidades locais e potenciais riscos associados ao rompimento de barragem. O impacto social e a dependência das condições hidrológicas também são fatores críticos a serem considerados na avaliação da viabilidade da geração elétrica. Qual é a melhor? Sabe me dizer? Vimos então que tanto a energia hidrelétrica quanto a energia solar são fontes renováveis, com potencial para atender a nossa demanda elétrica. No entanto, os painéis fotovoltaicos apresentam bem menos impactos ambientais na construção de seus projetos, além de utilizarem uma fonte de energia bem mais segura e amplamente disponível em todo o território nacional. São justamente esses pontos que tornam a energia solar a melhor alternativa para a matriz elétrica do Brasil,
que vem sofrendo com os períodos de seca cada vez mais severos nas regiões hidrográficas, que afetam a produção das hidrelétricas. Essa grande viabilidade de energia solar no Brasil pode ser vista no número crescente de projetos de tecnologia que vem liderando os leilões de energia realizados pelo governo. Entretanto, é na geração distribuída que a energia solar mostrou ser uma opção melhor que a energia hidrelétrica para a produção elétrica no Brasil. Dentre todas as fontes renováveis permitidas para a autoprodução de energia solar, a fotovoltaica é de longe a mais escolhida pelos brasileiros, seja para alimentar suas casas ou empresas.